vou começar esse vídeo partindo da ideia que você que está assistindo provavelmente já está pesquisando há bastante tempo sobre a linha Pro dos iPhones. Ponto. E se você já está pesquisando há bastante tempo é porque você tem a intenção de comprar um iPhone da linha Pro, ok? Independente se você vai comprar um iPhone 13 Pro como o meu ou qualquer outro, como por exemplo o iPhone 11, 12 ou até mesmo o mais atual, o iPhone 14. A questão é, se você já tem a intenção de comprar um desses aparelhos é porque você também já sabe que você vai ter que desembolsar uma grana considerável para ter um deles. Até porque quando se trata de iPhones, quando se trata do universo Apple, é o que há de mais caro dentro da marca. E infelizmente, contra fato não há argumento, são aparelhos caros sim. Então eu não vou focar esse vídeo em relação a valores, ok? Mas como eu sei que vocês vão me perguntar, eu já vou responder. Eu paguei nesse iPhone 13 Pro aqui há mais ou menos 3 meses atrás, cerca de R$ 6.200, ok? No valor cheio à vista. Mas claro, o valor ele pode variar, principalmente com a variação do dólar. E também dependendo de onde você pretende comprar. Por isso não dá pra gente realmente colocar um preço fixo aqui nesse vídeo. E eu acredito que como você já está preparado para fazer essa compra, o valor não é tanto mais a questão, ok? A questão é, será que realmente vale a pena gastar tanto para ter um desses aparelhos? Ou eu posso comprar um aparelho comum, por exemplo, que vai me servir tão bem quanto? Quais são os diferenciais que realmente vão fazer esse aparelho aqui valer a pena? Vão fazer valer todo esse investimento, ok? É sobre isso que eu vou focar esse vídeo. Eu decidi então dividir esse vídeo aqui em 5 pontos que para mim são os mais importantes quando você está pensando em gastar uma grana tão considerável assim para comprar um smartphone, que é o design, o desempenho, as câmeras, consumo de bateria e por último, mais ou menos importante, os diferenciais que fazem esse aparelho se destacar em relação aos outros. Passado isso, aí sim eu dou minha conclusão do que eu achei em fazer a troca do iPhone 13 comum para o iPhone 13 Pro e se realmente valeu a pena para mim, ok? Em relação ao design, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: o iPhone 13 Pro é de longe o iPhone mais bonito que eu já tive. Realmente é sim impecável o design desse aparelho. E eu tenho certeza que independente da cor que você escolher, você vai concordar comigo. No meu caso, eu escolhi aqui o Gold. E para mim um diferencial do iPhone 13 Pro em relação ao 13 comum é que o fundo dele é fosco, ou seja, o vidro da traseira do aparelho é todo fosco que não deixa manchas de dedo, ou seja, você pode encostar o quanto você quiser que ele não vai manchar. E isso não deixa aquela aparência de aparelho sujo que acontece, por exemplo, na linha do iPhone 13 comum. Por outro lado, quando a gente está falando da armação do aparelho, ou seja, do aro que está ao redor dele, no caso do iPhone 13 comum é de alumínio. E isso faz com que o aparelho não manche tanto e nem risque tão facilmente. Enquanto aqui a gente tem aço inoxidável, que dá sim uma aparência mais bonita, mas ao mesmo tempo deixa todas as manchas que a gente não encontra na traseira do aparelho e também risca mais fácil. Então, infelizmente, é um equilíbrio. A traseira, que é o maior espaço visível, não vai estar tão manchada, mas ao redor, infelizmente, vai acontecer. Ainda falando sobre design, mas agora focando no peso do aparelho, porque muitas pessoas simplesmente ignoram esse fato e acredite, é muito importante que você fique a par disso, porque é algo que eu ainda não me acostumei com o iPhone 13 Pro, por exemplo, é que ele pesa cerca de 204 gramas, enquanto na linha do iPhone 13 comum ele pesava cerca de 174 gramas. E na mão, no uso prolongado, você consegue sentir essa diferença. Dependendo do tempo e, claro, o uso prolongado do iPhone 13 Pro, eu sinto cansaço nas mãos, coisa que normalmente eu não sentia quando eu usava meu iPhone 13 comum, ou pelo menos demorava mais. Agora, quando eu tô assistindo um vídeo um pouco mais prolongado no YouTube, enfim, checando minhas redes sociais, ou eu estou há bastante tempo já trabalhando com ele, eu sinto sim esse peso, eu sinto sim essa diferença, não posso mentir para vocês. E é algo que realmente acaba sendo um pouco desconfortável, mas com o tempo você acaba se acostumando. Como eu disse, eu ainda estou no processo de me acostumar com isso, mas ele é pesadinho sim. Acredito que no iPhone 13 Pro Max seja ainda um pouco pior. No mais, mesmo com alguns pequenos pontos negativos em relação ao design desse aparelho, eu continuo achando que o design da linha Pro, no caso do iPhone 13 Pro, é de longe um dos designs mais bonitos e completos que a Apple já desenvolveu. Falando agora em desempenho, não tem muito para onde ir, então eu não vou me prolongar. Todo e qualquer aplicativo que estiver disponível hoje no mercado, seja ele um software, seja ele um jogo, seja ele uma rede social, você vai conseguir rodar nesse aparelho. Hoje e por muito mais tempo. Ele é um aparelho pensado sim para durar muito, principalmente por muitos anos recebendo atualizações, ok? Até porque a linha do iPhone 13 e 13 Pro, ela carrega o chip A15 Bionic,
que é o mesmo chip que está sendo utilizado hoje na linha dos iPhones 14 e 14 Plus, ok? Então, ele não tem nada a mais do que a linha dos iPhones 14 comum, também nada a mais ou a menos do que a linha dos iPhones 13 comum, e nem tão muito distante do que a linha dos iPhones 12, por exemplo, que também possuem chips incríveis. Então, independente do modelo que você comprar, você vai comprar sim um aparelho que está previsto para durar muito tempo. E sim, mesmo daqui a alguns bons anos, rodando tudo perfeitamente. Então não se preocupa com isso não. O desempenho desse aparelho aqui, ele é simplesmente incrível, tanto quanto os outros que eu já tive. Sobre as câmeras, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: as câmeras do iPhone 13 e 13 Pro são exatamente as mesmas. A única diferença entre esses dois aparelhos é que a gente tem, no caso, no iPhone 13 Pro, a câmera macro, que é a câmera de aproximação. No caso do iPhone 13 comum, isso não está disponível. E sim, a terceira câmera macro é bem legal de se ter, você consegue ter uma gama maior de produção ali de conteúdo. Realmente não dá para negar. Em relação às câmeras dos iPhones, a gente já sabe que elas são muito mais que bem consolidadas no mercado, então não tem muito o que discutir. O ponto é você decidir em cima da tua necessidade. Se controle manual daquilo que você está produzindo com as câmeras do seu aparelho é importante, então o iPhone 13 Pro realmente vai ser muito mais uma pedida para você. Caso não, aí vale a pena economizar, né? E para finalizar o ponto câmera, agora eu vou deixar para vocês algumas fotos e vídeos que eu fiz com esse aparelho aqui para vocês analisarem e verem a capacidade das câmeras dos iPhones 13 Pro. Bateria. Do que adianta ter um aparelho tão poderoso quanto esse se o consumo e gerenciamento de bateria não acompanha? Calma lá que não é bem por aí. O que eu posso dizer para vocês, tanto testando a linha do iPhone 13 comum quanto a linha do iPhone 13 Pro, é que para mim o consumo e gerenciamento de bateria desses aparelhos está incrível. Eu consigo facilmente, em dias rotineiros, ficar o dia todo com apenas uma carga, ou seja, tirar ele da tomada de manhã e colocar ele para carregar de novo somente lá no fim da noite. E isso é algo que para mim é muito satisfatório, algo que normalmente eu não conseguia com os outros aparelhos que eu tive. Agora, também não vou mentir, nem tudo é perfeito. Quando foge um pouco da minha rotina, onde eu tenho que usar alguns aplicativos como, por exemplo, GPS, ou jogar algum jogo que consome um pouco mais do processador, consequentemente também da bateria, aí sim eu tenho que me preocupar em dar mais uma carga ali ao longo do meio do dia. Mas no geral, o consumo e gerenciamento de bateria aqui tá incrível. Posso garantir para vocês que é sim, para mim, um dos melhores que eu já tive. Por último, mas não menos importante, os diferenciais que fazem o iPhone 13 Pro se destacar em relação aos outros modelos de iPhones. Bom, gente, aqui são dois, ok? A tela ProMotion, onde você consegue alcançar até 120 Hz, e principalmente se você já teve um aparelho com tela de 60 Hz, você sente a diferença. É um diferencial sim, essa tela veio para implementar e deixar o aparelho ainda mais incrível. Realmente, quando você está jogando um jogo, assistindo um filme, um vídeo no YouTube, ou até mesmo rolando o feed das suas redes sociais, você sente essa diferença. A fluidez, ela é maior sim. E o segundo grande diferencial é a câmera macro com, claro, o controle que você tem, como eu já falei antes, quando eu falei sobre as câmeras, em relação ao conteúdo que você vai produzir com esse aparelho, algo que normalmente você não tem com a linha comum. Então, para mim, isso é um diferencial sim, principalmente para quem trabalha com produção audiovisual, com produção de conteúdo. Você consegue ter uma gama muito maior de possibilidades. Então, se você é fotógrafo, você trabalha com redes sociais, sem sombra de dúvidas, você vai gostar bastante desse diferencial. No mais, minha gente, existem sim alguns outros pequenos diferenciais, mas que não são grandes o suficiente para destacar esses aparelhos do restante dos modelos mais antigos. Esses dois diferenciais que eu mostrei para vocês são sim os grandes pontos de interesse dessa nova linha dos iPhones 13 Pro e 13 Pro Max e que fazem eles ser diferentes e mais completos do que os outros. E por fim, conclusão, valeu ou não a pena eu trocar o meu iPhone 13 pelo iPhone 13 Pro? Vale a pena você gastar muito mais grana e comprar um iPhone da linha Pro ao invés da linha comum? O que eu posso falar para vocês é o seguinte: pensando pelo lado produtor de conteúdo, ou seja, uma pessoa que trabalha com a internet, sim, valeu muito a pena eu ter comprado o iPhone 13 Pro. Mas pensando pelo lado de usuário comum, eu diria que não, porque sim, a tela 120 Hz, no caso ProMotion, ela é diferencial, mas é algo que eu conseguiria viver sem.
E também a câmera macro é legal sim, mas se eu não trabalhasse com a internet, não teria tanta utilidade assim. Então, realmente, os grandes diferenciais, que é você conseguir controlar mais o conteúdo que você produz com o seu iPhone, se você não tem essa necessidade, não vale o investimento. Senão toda essa grana que você vai gastar para comprar um iPhone da linha Pro sem a necessidade desses diferenciais, seria só para ter o mais top de linha da marca. Eu acredito que valeria muito mais a pena você economizar, comprar um iPhone comum e a grana que sobrar você complementar o teu setup, talvez comprando um AirPods, por exemplo, ou quem sabe outro fone de ouvido e alguns outros acessórios, que seriam mais interessantes do que gastar muito mais para ter só esses pequenos diferenciais, que não valeriam tanto para você. Mas claro, isso é a minha opinião, quero saber de vocês, comenta aqui embaixo. E o vídeo foi isso mesmo, e eu espero real que vocês tenham curtido essa minha análise depois de 3 meses, 90 dias usando o meu primeiro iPhone Pro, no caso o iPhone 13 Pro. E se você já usa um iPhone Pro, comenta aqui embaixo o que você acha dessa linha. Se você pretende comprar um, comenta aqui o porquê que você quer comprar um da linha Pro. Ou se você já tem um iPhone comum, mas tem a vontade de ter um iPhone 13, também comenta aqui embaixo o porquê. Afinal, a gente tá aqui para trocar aquela ideia legal. A caixa de comentários está sempre aberta. E o vídeo foi isso, eu espero que vocês tenham curtido, se curtiu já sabe o que fazer, não sai daqui sem deixar o seu like, não sai daqui sem compartilhar com seus amigos, se não me segue nas outras redes sociais, todos os links na descrição, eu vejo vocês na próxima, até mais, falou!